casais inteligentes enriquecem juntos. Atualmente, um dos principais motivos de discussões entre parceiros é o dinheiro. Se falta, um pode culpar o outro pelo saldo negativo na conta bancária. Se sobra, ambos podem debater sobre a melhor forma de gastar o montante. Segundo o consultor financeiro Gustavo Cerbasi, isso ocorre porque muitas vezes o casal não realiza nenhum tipo de planejamento financeiro e só discute sobre dinheiro quando a crise já se instalou. Neste livro, um sucesso de vendas que inspirou o filme Até que a Sorte nos Separe, é demonstrado que é possível mudar essa situação com estratégias simples e interessantes. Vamos compreender melhor essa obra, que possibilita uma união financeiramente feliz. Não há dúvidas de que a falta de diálogo sobre dinheiro entre o casal é a raiz de vários problemas familiares, podendo até mesmo levar ao fim do relacionamento amoroso. Com frequência, isso acontece porque ambos não planejam de forma objetiva o seu futuro. Isso faz com que um parceiro se torne um obstáculo para as conquistas do outro. Uma maneira de lidar com isso é conhecer o seu perfil financeiro e o do parceiro, para entender como cada um lida com seu orçamento. Dessa forma, é possível compreender as limitações de cada um e ter uma discussão mais produtiva sobre dinheiro. Existem 5 estilos: o poupador, o gastador, o descontrolado, o desligado e o financista. Embora alguns perfis se relacionem melhor entre si e tornem mais provável um futuro financeiro feliz para o casal, em essência, os problemas com dinheiro decorrem de escolhas pessoais. É fácil cair em armadilhas financeiras e, na maioria das vezes, isso ocorre por ingenuidade. A solução definitiva para isso é o planejamento. Na verdade, aprender a fazer um planejamento financeiro familiar não requer cálculos matemáticos complexos ou habilidades especiais com números. Então, por que a maioria das pessoas não consegue fazer isso? Em primeiro lugar, há a tendência de cada indivíduo colocar todos os aspectos de sua vida pessoal em segundo plano, privilegiando o trabalho. Em segundo lugar, controlar gastos e traçar estratégias financeiras não é uma atividade prazerosa, o que faz com que muitas pessoas evitem fazê-la. Em terceiro lugar, o dinheiro é sedutor e é difícil abrir mão da possibilidade de adquirir novos bens de consumo. É necessário, então, fixar claramente os objetivos do dinheiro poupado. O planejamento financeiro tem o potencial de levar a muito mais do que apenas manter-se fora do vermelho ou guardar dinheiro sem reflexão. Para levar o casal ao sucesso, o planejamento deve ter como primeiro objetivo a manutenção de um padrão de vida com segurança. Com certeza, a estabilidade financeira conquistada após anos de disciplina refletirá na harmonia familiar. No entanto, é preciso começar cedo para que isso aconteça. O planejamento financeiro na juventude é essencial. A relação de um indivíduo com o dinheiro pode ser considerada paralela à trajetória amorosa que ele vive. Enquanto solteira, a pessoa não tem compromissos regulares com relacionamentos ou dinheiro, especialmente se mora com os pais. Ao começar a namorar, há um investimento emocional maior em um relacionamento amoroso, ao mesmo tempo em que se aprende a construir independência financeira. A juventude é um período de grandes oportunidades para começar a consolidar uma relação saudável com o dinheiro. Além disso, o maior senso de aventura dos jovens permite que seja possível ter investimentos que geram um rápido crescimento da poupança, ou economizar cerca de 10% de sua renda por mês, iniciando a vida adulta com uma organização financeira sólida. Fica mais fácil lidar com o dinheiro após estabelecer um relacionamento mais sério e conciliar as respectivas estratégias financeiras. Para manter a segurança nesta nova fase de vida, é sugerido diversificar os investimentos e evitar gastos excessivos com um novo romance. Mas como fazer isso quando estamos conquistando alguém? Surpreender não requer necessariamente um presente caro para demonstrar amor, é melhor ser criativo. Se não for possível escapar das armadilhas financeiras, é possível tomar medidas como evitar datas problemáticas, como o Dia dos Namorados e o Natal, comprando presentes com antecedência. O planejamento financeiro antecipado do novo casal pode evitar o impacto psicológico quando chegar a hora de tomar a decisão de se casar. É comum que a situação que se pretendia feliz acabe se tornando um verdadeiro drama quando não há preparação financeira por parte dos noivos. O custo do casamento, montagem da casa e a nova rotina muitas vezes não correspondem às expectativas fantasiosas. Estão preparados? O cenário para a primeira crise é inevitável.
quando a ficha cai e ambos se desesperam ao perceberem as responsabilidades que virão. Aqueles que conseguem evitar essa crise se preocuparam em fazer a transição suave da vida de solteiro para a vida de casado, unindo-se financeiramente aos poucos, até que o casamento se torne apenas um marco formal. As finanças dos recém-casados são uma questão fundamental. A definição da moradia é crucial para o casal, pois define o padrão de vida e os níveis de gastos. Em geral, escolher uma moradia com um padrão acima das posses de ambos inviabiliza a formação de uma poupança e aumenta a chance de gastos desnecessários, podendo até mesmo levar as contas familiares no vermelho. Com exceção dos poucos que são presenteados com casas pelos pais, existem 3 opções comuns para a definição da moradia: comprar, alugar ou construir. Tradicionalmente, os brasileiros preferem comprar e garantir o imóvel ao longo da vida. No entanto, essa abordagem era mais vantajosa em épocas de alta inflação e quando o mercado imobiliário não oferecia boas alternativas de investimento. Atualmente, comprar uma casa pode ser desvantajoso, a menos que a propriedade possa ser valorizada rapidamente no mercado imobiliário ou esteja sendo vendida abaixo do seu valor de mercado. A conclusão, então, é que se não for possível construir a própria casa, é melhor investir no aluguel para uma economia mais eficiente, que ainda permite guardar cerca de 15% da renda por mês. Mas por que, então, poucas pessoas optam por essa alternativa? Porque falta a disciplina necessária para poupar e garantir não apenas o valor do aluguel, mas também a quantia a ser guardada. Um casamento só pode ser bem-sucedido se ambos os parceiros respeitarem as particularidades e individualidades um do outro. E isso vale tanto para a parte amorosa quanto para a parte financeira do relacionamento que foi estabelecido. Apenas é possível administrar a renda familiar de forma saudável se forem estabelecidos planos e desejos em comum desde cedo. Para isso, sugere-se fundir as contas bancárias separadas, assim como os cartões de crédito. Feito isso, é hora de iniciar seriamente o planejamento financeiro do casal. Muitas pessoas acham que isso requer ajuda de especialistas, mas na realidade, apenas conceitos básicos de matemática financeira são utilizados. Se o casal dedicar algumas horas para elaborar o planejamento e depois alguns minutos por semana para ajustá-lo, é possível iniciar o caminho para a prosperidade. Primeiramente, é necessário compreender que o enriquecimento requer habilidade para gastar. É possível alcançar um bom e feliz padrão de vida mesmo sem possuir muito dinheiro, assim como pessoas ricas podem ter uma existência financeira e emocional instável. Os pontos fundamentais em um planejamento financeiro adequado são: controle de gastos, estabelecimento de metas, disciplina de investimentos e ajustes periódicos relacionados à renda e à administração. O primeiro passo, e o mais importante, para estabelecer uma poupança substancial é garantir que haja dinheiro sobrando todo mês. Isso é alcançado através do controle dos pequenos gastos que podem levar as contas ao vermelho. Nesse sentido, é necessário ter uma grande disciplina para identificar as despesas problemáticas do casal. Caso não haja onde cortar, é possível estabelecer metas para a redução dos gastos de forma geral. É importante focar nos investimentos para garantir o crescimento da poupança. Por exemplo, se o aluguel aumentar, deve-se economizar até que seja possível reequilibrar o orçamento, sem deixar de priorizar o que garantirá uma velhice tranquila. Em seguida, torna-se possível viabilizar a conquista de sonhos e evitar dificuldades financeiras. É possível cuidar não apenas da grande meta da segurança financeira, mas também de metas intermediárias, como a compra de um carro. Para que seja possível financiar o carro com os próprios recursos do casal, é importante estabelecer essa meta com antecedência e encaixá-la no orçamento mensal. Um método útil para disciplinar-se é escrever, datar e assinar as metas decididas, colocando-as em um local visível onde possam ser vistas diariamente. Dessa forma, quando surgirem as tentações inevitáveis, será possível manter a motivação e continuar focado no objetivo. A última etapa é realizar investimentos constantes para garantir um futuro mais próspero e não ficar refém dos eventuais reveses da vida. A fórmula é simples e direta: gastar menos do que se ganha e investir a diferença repetidamente até atingir a massa crítica de capital desejada. Depois, é possível limitar-se ao ajuste e à administração do patrimônio. Mas como seguir todas essas diretrizes e ainda desfrutar dos luxos da vida? É possível, é claro,
uma vez que não são os luxos em si que causaram as dívidas ou dificuldades financeiras, mas sim as decisões erradas e impulsivas tomadas diariamente. Não devemos lamentar os erros passados, mas focar em resolver os problemas de forma definitiva. Para isso, é importante entender que não há investimento bom para quem está endividado, devendo-se quitar as dívidas primeiro. Somente então será possível retomar a poupança. Enquanto isso, todos os meios de economia devem ser utilizados. A água deve ser poupada e o transporte público deve ser utilizado em vez do carro. Chuveiros elétricos podem ser substituídos por aquecedores e planos telefônicos vantajosos devem ser buscados. Fazer compras por semana em vez de por mês também é uma medida válida até que o orçamento seja reequilibrado. O nascimento de um herdeiro é o momento em que o casal deve iniciar o planejamento financeiro, caso não tenha começado antes. De fato, casais que não se preocupam antecipadamente com os gastos relacionados à formação de seus filhos logo sentirão uma grande pressão sobre o orçamento familiar. Em alguns casos, as despesas relacionadas ao bem-estar do relacionamento podem ser substituídas pelas necessárias para criar e educar uma criança. Este é um dos aspectos mais proeminentes que geram a chamada crise da meia-idade. Parece claro que o dinheiro está diretamente relacionado a vários tipos de conflitos que podem ocorrer em um relacionamento nesta fase. Tanto casais que gastavam além do que podiam e veem o padrão de vida cair, quanto casais que economizaram excessivamente e se sentem frustrados ao se privarem subitamente, podem se tornar vítimas de problemas. Encontrar o meio-termo entre ambos, mesmo antes de ter um filho, é a saída ideal para possibilitar um futuro agradável para todos. O nascimento de um bebê traz mudanças significativas para a dinâmica familiar. Pode-se pensar que os gastos com lazer são substituídos pelos gastos com a criança, mas a questão não é tão simples. Não se trata apenas de substituição de despesas. Os gastos com supermercado, vestuário e saúde aumentam de maneira impressionante, apertando ainda mais o orçamento. É possível que essas despesas sejam gradualmente absorvidas pelo aumento natural da renda da família ao longo do tempo, mas não se deve considerar isso como algo garantido. No início, alguns ajustes devem ser feitos para acomodar a vinda do bebê. Do ponto de vista financeiro e ainda permitindo investimentos de cerca de 20% da renda por mês, por exemplo, o orçamento dos meses anteriores ao nascimento já deve reservar espaço para a aquisição de móveis para o quarto do bebê. Após algum tempo, torna-se necessário garantir a segurança do futuro da criança, o que pode ser alcançado ao abrir uma conta poupança para a faculdade dela. Quanto mais cedo essa decisão for tomada, menor será o impacto no orçamento. Além disso, os pais podem fornecer uma boa educação financeira ao filho, possibilitando que, no momento adequado, ele garanta sua própria aposentadoria. Nessa fase, muitos casais adquirem novos desafios financeiros, como seguros de vida, seguros educacionais, seguros residenciais e planos de previdência oferecidos por bancos. Contudo, se a família já possui reservas consideráveis, não há realmente razão para contratar um seguro de vida. Na realidade, nenhum tipo de plano deve ser adquirido apenas como investimento, sem uma avaliação prévia cuidadosa, sob pena de prejuízo. Um bom exemplo são os planos de saúde vistos como indispensáveis nos dias de hoje. Se os filhos são saudáveis, sem antecedentes médicos graves, não seria vantagem fazer um plano para a família nessas circunstâncias. Seria mais viável realizar pagamentos individuais para médicos e exames, uma vez que a probabilidade de que todos fiquem doentes ao mesmo tempo é muito pequena. À medida que os filhos crescem, começam a surgir novos desafios financeiros que podem ser vencidos com uma pequena dose de disciplina. Estabelecer regras de consumo para as crianças é essencial nessa fase. Além disso, estabelecer um bom relacionamento dos filhos com o dinheiro não é apenas vantajoso para as finanças no momento, mas também para a vida futura deles. O método para isso é incentivar o interesse das crianças por educação financeira, utilizando práticas do dia a dia da família. Deve-se evitar a introdução de fórmulas matemáticas nesse momento, mas é plenamente possível conversar sobre os aspectos financeiros do núcleo familiar através de jogos como banco imobiliário. Interessante também é apresentar ao adolescente o orçamento doméstico e estipular uma mesada, estimulando nele a responsabilidade pessoal com o dinheiro. Entretanto, é importante não apresentar descuidadamente as questões de renda e poupança sem que o filho tenha noção da ordem de grandeza dos números.
Visando um futuro mais rico, é necessário se preparar para os inevitáveis imprevistos e garantir uma aposentadoria estável financeiramente. Independentemente do tipo de problema inesperado que surgir, a família estará em melhor situação se tiver reservas financeiras. Mesmo que isso adie o sonho da estabilidade por alguns anos, ainda é melhor estar tranquilo em meio à tempestade. Contudo, é possível que a família seja atingida por uma emergência quando estiver sem fundos de reserva. Nessa situação, é importante avaliar cuidadosamente as alternativas antes de adotá-las. Agiotas devem ser evitados, assim como financeiras que oferecem empréstimos pessoais no banco, empréstimos vinculados à folha de pagamento e empréstimos familiares são melhores alternativas. Outra opção é considerar a venda do carro e financiar outro mais barato, assim como vender a casa e alugar outra por um valor menor. Essas medidas devem ser tomadas assim que possível. Os investimentos devem ser retomados, uma vez que são eles que garantem a melhoria do futuro. Nesse ponto, tomar decisões inteligentes é fundamental. Portanto, a busca por informações é uma grande prioridade. É importante saber em que se está investindo para evitar perdas. É interessante diversificar os investimentos, caso opte por investir em ações. Se a escolha for investir em imóveis, será necessário juntar recursos previamente. Nesse sentido, existem dois caminhos comumente utilizados para alcançar um objetivo financeiro específico: o valor mensal e o percentual mensal. No primeiro método, determina-se uma meta a ser atingida em um prazo e, com base nisso, calcula-se o valor que deve ser poupado por mês. No segundo método, é estabelecido desde o início um percentual da renda mensal a ser poupado, sem um prazo definido. Esse percentual é seguido até que a meta seja alcançada. É importante escolher aliados e construir valores nesse processo. Pode-se trabalhar constantemente ao longo da vida, poupando um percentual definido da renda, como 10%, 15% ou 20%. No entanto, isso pode esbarrar em limitações e nos próprios sonhos de cada casal. Dessa maneira, é possível escolher e personalizar a quantia reservada para investimentos de acordo com as necessidades pessoais, em vez de seguir um modelo pré-estabelecido. Da mesma forma, pode-se optar por recorrer a instituições financeiras para construir a riqueza e não depender apenas da capacidade própria de construir uma poupança. Essas instituições não devem ser vistas como vilãs exploradoras, mas sim como aliadas na construção de um patrimônio financeiro melhor. No entanto, nunca é aconselhável investir recursos substanciais em apenas um lugar. Com a orientação correta, apenas a sedução do dinheiro pode impedir uma família de melhorar substancialmente seu padrão de vida. Mas como resistir? Duas dicas pessoais do autor podem ajudar. Primeiramente, lembre-se sempre de quantos juros são ganhos com seus investimentos por mês. Em segundo lugar, pense em quanto tempo falta para alcançar a independência financeira. Com maior segurança nos ganhos, vem também tempo para os pequenos momentos importantes da vida, que podem ser compartilhados com quem amamos, e finalmente conseguir adquirir um antigo sonho de consumo. No entanto, deve-se jamais esquecer que é fundamental para chegar ao ápice do caminho da prosperidade, pagar-se primeiro e honrar seus compromissos. Ao fazer isso, é possível garantir um futuro sem dificuldades. Administrando o sucesso. Após vencer as difíceis tarefas de começar e prosseguir em seu planejamento financeiro, o casal pode testemunhar o amadurecimento de seus investimentos e, finalmente, alcançar sua independência financeira. E agora, é possível parar de trabalhar? A possibilidade de trabalhar por prazer ou abrir um negócio próprio surge. Qualquer alternativa garante um padrão de vida estável para a família, fruto de anos de planejamento financeiro. Com boas oportunidades e excelente disciplina, o casal pode alcançar a independência financeira precocemente e ser considerado aposentado muito antes da idade tradicional para tal. No entanto, a aposentadoria em qualquer idade não é sinônimo de estagnação e, muito menos, de acomodação. Com a independência financeira, é possível dedicar-se mais àquela faculdade que sempre desejou cursar, viajar para países que sempre quis conhecer, começar a se divertir com diferentes hobbies e, enfim, alcançar novas oportunidades para o crescimento pessoal. Eventualmente, todos morrem. Os beneficiados pela independência financeira podem ainda ter amplos recursos. Nessa ocasião, o que fazer?
A primeira resposta é deixar de herança aos filhos, beneficiários da educação fornecida, sabendo que as reservas continuarão a crescer. Caso o casal não tenha filhos ou decida não deixar uma herança, é possível realizar doações para diversas instituições e contribuir para uma causa maior. Outra opção é aproveitar os anos finais com cuidado, desfrutando das reservas conquistadas ao longo de décadas. Em nota final, buscar um futuro financeiramente estável pode garantir anos pacíficos e mais felizes adiante, permitindo que o casal desfrute plenamente da vida. Embora possa parecer uma utopia à primeira vista, isso é apenas uma questão de planejamento e disciplina, que tem o potencial de criar um belo horizonte para o casal amado. Hoje, a decisão está em suas mãos. Se você está determinado a alcançar sua segurança financeira e já quer chegar ao primeiro milhão, uma dica é conhecer as dicas de Gustavo Cerbasi. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades e receber conteúdos exclusivos. Não perca essa oportunidade de aprender e se divertir com a gente. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.